Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula da disciplina Processamento de Leite e Derivados, iremos falar sobre as características, segundo a legislação, bem como o processo de elaboração de mais um produto derivado do leite. Então hoje nós vamos falar sobre o queijo, um produto altamente consumido em todo o mundo, principalmente devido às suas inúmeras variedades. E aí eu vou passar para vocês aqui algumas características desse produto aí, ou desses produtos, devido aí aos vários tipos de queijo que existe no mercado. Primeiramente, segundo a legislação, o queijo ele é definido, e aí dentro dessa definição nós temos algumas características que eu até destaquei para vocês, como um produto fresco ou maturado. E aí já são características que influenciam no tempo de conservação desse produto. Quando ele se diz fresco, é porque ele não passa por mais nenhum processo depois de elaborado. Então, consequentemente, a conservação dele vai ser menor do que quando ele passa por um processo de maturação, que é quando ele é colocado dentro de um local armazenado para adquirir características sensoriais próprias para aquele tipo de queijo. E aí, consequentemente, o tempo de durabilidade aumenta. Ele é obtido a partir da separação parcial do soro do leite, ou leite reconstituído. É um dos processos, é separar o leite do soro, onde esse soro ele vai ser descartado, ou destinado aí a outros usos, e o que restar é o que vai ser usado na fabricação do queijo. Passa por um processo denominado de coagulação, que de forma bem simples é a passagem do estado líquido do leite para o estado sólido. Ele vai criar uma massa através de um ingrediente que vai ser adicionado denominado coalho, que é composto de enzimas específicas, extraídas aí da natureza, onde essas enzimas irão se desenvolver no leite através da obtenção do nutriente, principalmente da caseína, que é a proteína principal aí presente no leite. E aí, a partir dessa ação dessas enzimas, se dará a etapa de coagulação. O leite deixa de ser líquido e passa a ser sólido, uma massa que será desenvolvido o queijo. Deve ser obtido com ou sem agregação de substâncias alimentícias, além do queijo em si, outras, por exemplo, orégano, outras especiarias de origem vegetal, ou outros aditivos que seja estabelecido, permitido pela legislação, bem dizendo, também pode ser adicionados nos queijos, ok? É bem comum. E aqui temos alguns tipos, para vocês, tanto os nomes como através de imagens. O queijo Minas Frescal, aqui o queijo Ricota, que é aquele queijo obtido a partir do soro que sobra lá da fabricação de queijos. Temos o queijo mussarela, o queijo coalho, que é um dos mais tradicionais aí de todo o mundo, um dos mais consumidos. O queijo parmesão, o queijo provolone e o queijo, na verdade, esse é o parmesão, e esse é o queijo prato, e esse é o provolone, certo? E aí tem outros tipos, mas eu trouxe aqui os principais aí mais conhecidos para mostrar para vocês. Basicamente, o processo de fabricação se dá pelas mesmas etapas. O que vai mudar é lá na frente, as suas características aí e algum ingrediente que é adicionado em um ou outro. O componente principal presente no leite que favorece a fabricação dos queijos é a caseína, que é uma proteína
que constitui aí em média 80% das proteínas presentes no leite. É nela em que as enzimas que serão adicionadas por meio do coalho irá agir para que aconteça o processo de coagulação. O teor de gordura dos queijos vai variar de acordo com o seu tipo, né? Tem aqui até uma tabelazinha para mostrar para vocês, fazendo a comparação nos mais diversos tipos de queijos, tanto em termos calóricos quanto em termos de gordura. Percebam aqui que o queijo parmesão, o queijo prato, né, o próprio queijo Minas tem um teor de gordura aí bem mais elevado do que os demais. O teor de umidade dos queijos também varia. Por exemplo, se eu fizer a comparação entre o queijo tipo Minas e o queijo tipo coalho, o queijo tipo Minas, por ele não passar por uma etapa chamada prensagem, ele tem um teor de umidade mais elevado do que o queijo coalho. E aí, consequentemente, entre os dois tipos de queijo, ele vai ter um menor tempo de conservação. O queijo Minas tem uma durabilidade menor do que o queijo coalho, devido ao teor de umidade ser mais elevado. A composição e as características organolépticas do produto final também vai ser influenciado, né, por alguns pontos aí, o processo de fabricação, o fermento que vai ser utilizado, né, que alguns queijos, além do coalho, também se adicionam fermentos, né, por exemplo, no queijo mussarela, para ter aquela característica lá, principalmente aquela de poder fatiar, né, o queijo. O método de coagulação, se vai ser por enzimas ou por bactérias coagulantes, também vai influenciar aí nas características organolépticas e na composição do produto final. A separação do soro, né? Quanto mais soro na verdade for retirado, mais algum tipo de nutriente também será retirado. E os diferentes tratamentos dados à massa obtida. Se vai passar por algum aquecimento, por algum tipo de refrigeração, algum outro tipo de método que vai influenciar aí na composição e nas suas características organolépticas. Aqui são alguns desses fatores. Beleza? A classificação dos queijos pode ser feita através do teor de umidade, que aí nós temos os queijos moles, o teor de umidade é maior que 50%, né? Consequentemente a durabilidade é menor. Firme ou semiduro, um teor de umidade entre 40% e 50%, também bem elevado. Duro, teor de umidade entre 37% e 40%. E muito duro, que já tem um teor de umidade mais baixo, né? A durabilidade maior, porque tem a influência aí da umidade no tempo de conservação. Uma outra característica para classificar os queijos é o teor de gordura, que aí nós temos os queijos extra gordo ou duplo creme, que é aquele que apresenta teor maior de gordura, no mínimo 60%. Temos os queijos gordos, tá aqui o teor de gordura nesses tipos de queijos. O semigordo, entre 25% e 44,9% de gordura. Os magros, entre 10% e 24,9%. E os desnatados, que é onde apresentam o menor teor de gordura, né? Menos de 10%. E o fluxograma da elaboração dos queijos de uma maneira geral, pessoal, é esse aqui que vocês estão vendo, né? Etapa por etapa. Primeiro com o leite resfriado, que vem lá do local onde foi obtido, né? Ordenhado. Deve estar sob refrigeração, que é o método de conservação mais adequado, até o momento de chegar na empresa. Feito todos os testes, né, de qualidade laboratoriais, estando apto, ele vai entrar na empresa para ser processado, passando pela pasteurização, né, que é um método que usa o calor para eliminar os micro-organismos, que é obrigatório para todo derivado do leite, que o mesmo passe pela pasteurização. É feita uma padronização do teor de gordura para deixar o leite apto para ser elaborado
depende aí do tipo de queijo, né? E aí já deixa na faixa etária aí, na verdade na faixa ideal de gordura para o tipo de queijo que irá ser produzido. A acidificação do fermento lácteo aqui é opcional, depende do tipo de queijo. Por exemplo, o mussarela é adicionado o fermento, né? Caso não seja, já vai para a etapa seguinte, que é a adição do coalho. Espera-se aqui de 30 a 40 minutos. Vai depender muito do tratamento que foi dado anteriormente. E aqui é onde se dá o processo, a etapa de coagulação. Feito isso, é testada a massa para ver se ela está no ponto de cortar. Esse corte na massa é feito para facilitar a dessoragem, que é a retirada do soro, para deixar somente a massa, que a qual vai ser colocada nas formas e vai ser prensada para retirar o excesso de soro que ainda resta na massa. Ela vai ser informada também para facilitar aí a retirada do soro. É feita a salga dentro das quantidades ideais para cada tipo de queijo, né? Adicionado lá o sal. Opcionalmente é feita uma maturação para adquirir aí as características organolépticas próprias para cada tipo de queijo. É embalado, né, em condições adequadas e é destinado para comercialização até chegar no produto, no consumidor final. Beleza? Então é uma verdadeira ciência mesmo. Aqui só mostrando aquelas mesmas etapas, né, industrialmente, ó, etapa por etapa, aqui os equipamentos, ó, o leite chegando, pasteurização, padronização, adição aqui do fermento do coagulante, né, do coalho. Depois que passa o processo de coagulação e o leite passa a virar uma massa, ele é cortada, né? Depois é agitado para facilitar a retirada do soro. Depois adicionado o sal, é feito colocado nas formas, a prensa, né? Aqui a maturação, se for o caso de ser realizado. E o queijo produto final aqui já pronto para ser comercializado. E alguns cuidados básicos que se deve ter na elaboração dos queijos, né? Fazer uma pasteurização eficiente na temperatura adequada, seja uma pasteurização rápida ou pasteurização lenta. Evitar misturar leite cru e pasteurizado, né? Corre o risco de contaminação e alterar as características do produto que vai ser elaborado. Uma eficiência no processo de limpeza e esterilização dos equipamentos e tubulações usados na fabricação do queijo, bem como uma sanitização adequada, né, utilizando produtos de limpeza próprios nos tanques de fabricação, na recepção do leite. Observar as regras de higiene pessoal, que pode, por exemplo, os micro-organismos podem, dependendo aí do tipo, dificultar a ação do coalho, né, que será adicionado no leite para coagular o mesmo, e coletar de forma periódica, aí, sempre que possível, amostras de leite para ser analisadas, principalmente naqueles chamados pontos críticos, né, onde há uma maior possibilidade de contaminação do leite, né, que é a matéria-prima principal. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.